Pronto, iniciado. Tarde. Boa tarde, pessoal. Quer esperar um minutinho, Flávio? Para mais um minutinho. Já Fechou. inicia. Estão me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir? Sim, sim. Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Acho, pessoal. Boa tarde, Eduardo. Só mais alguns segundinhos ali, a gente já inicia. Vamos lá, Isa? Vamos sim. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tech Day, nada da Serve. É um prazer, né, estar aqui novamente com vocês, ter vocês aqui conosco em mais uma sessão, né? Hoje eu estou aqui com o Flávio, que é o nosso CTO, especialista em Microsoft, backup, toda a parte de nuvem, e ele quem vai conduzir a nossa sessão de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que, sinceramente, né, nenhuma empresa assim pode se dar ao luxo de negligenciar, que é de fato a proteção de dados, continuidade de negócio e também recuperação de desastres, tá bom? É, A gente sabe, né, pessoal, que hoje os ambientes eles estão cada vez mais distribuídos, estão cada vez mais críticos, né, e ao mesmo tempo mais expostos, sejam eles por falha operacional, né, ataques cibernéticos ou até mesmo incidentes inesperados, né, como desastres naturais, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E é justamente nesse cenário, né, que as estratégias sólidas ali de backup e replicação deixam de ser apenas uma boa prática, né, e passam a ser de fato um requisito essencial, né, para a sobrevivência ali do negócio, tá bom? Eu falei um pouco anteriormente, mas para a gente conduzir esse tema com mais profundidade, né? Tenho o prazer de passar a fala para o Flávio, né? Que vai trazer para a gente ali uma visão prática, né, e estratégica sobre como a ArcServe ela pode ajudar as empresas a garantir a disponibilidade, segurança, né, e rápida recuperação dos seus dados, pessoal. Bom, Flávio, tá contigo. Obrigado, Manda Isa. ver. Boa Agradeço. tarde a todos. Então, a gente já inicia ali a nossa apresentação com uma pergunta, né? E se você perdesse tudo agora, se de repente, por N motivos, mas que tu perdesse tudo do teu ambiente agora, o que que aconteceria? Tu conseguiria voltar a trabalhar amanhã? Tu conseguiria recuperar todo o teu ambiente e voltar a trabalhar e a operar com tranquilidade? Ou você, de repente, não tem essa, não que não tenha essa preocupação, mas o teu backup estaria de acordo para que isso voltasse a operar com tranquilidade? Então a ideia é a gente trocar uma ideia, bater um papo ali e a gente mostrar algumas estratégias e além, muito além da boa prática do backup, né? Então a gente tem alguns casos que a gente vai trazer ali no meio no andar da apresentação, mas é bem para a gente entender e ver que às vezes a gente sabe que às vezes é difícil a gente preparar uma estratégia de backup, às vezes a gente está fazendo de uma forma que a gente acha que é backup e no final não é um backup. E aí, quando a gente precisar dessa recuperação, que a gente vai ver que realmente a gente não estava preparado para voltar e recuperar o ambiente em caso de desastre, né? Então, qual que é o grande lance, o grande problema que a gente pode acontecer num caso de um desastre, tá? A gente pode ter impactos econômicos e operacional, ou seja, a gente tem cenários ali
que a gente pode ter um desastre climático, a gente pode ter um ataque de hacker, a gente pode ter uma falha operacional mesmo. Todo mundo, nós somos seres humanos, a gente erra também, então pode haver um descuido ali na hora de manipular algum tipo de dado e perder esse dado, tá? Então isso tudo pode gerar impacto para o negócio propriamente dito. Então, o que que isso pode acontecer? Dependendo do dado que é perdido, vamos dizer assim, intencionalmente ou intencional, ele pode manchar a reputação da empresa como um todo, né? Então, isso tudo ele pode gerar o quê? Interrupção total ou parcial de operação, perdas irreversíveis de dados e informações críticas, aumento expressivo dos custos operacionais, ou seja, eu vou ter que trabalhar além do normal ou da rotina para restabelecer todo aquele ambiente. Ruptura da cadeia de suprimentos, ou seja, a gente pode ter problema com o fornecedor, com clientes, problemas graves de logísticas e transporte, impactos econômicos e amplos e duradouros, tá? Então, como é que a gente vai compreender esse risco? É fundamental que a gente tenha um plano eficaz de recuperação e proteção dos dados, tá? Normalmente a gente fala de dados críticos, mas hoje, que nem a Isabela trouxe, hoje tudo se tornou dado crítico, tudo se tornou informação que tem que estar disponível o tempo todo e a gente fazer uso dela a todo momento, né? Então, como é que a gente estrutura um plano de recuperação? Esse plano ele tem que estar bem desenhado, mas a gente sabe que hoje, no cenário atual das empresas, a gente tem pouca mão de obra para operar parte de tecnologia. Então, a gente está falando que 90% das empresas não tem uma equipe dedicada a cuidar da infraestrutura. Então a gente tem um número que ainda é baixo as empresas que não vê a tecnologia como um custo, então como um investimento. Ela vê como um custo, né? Então acabam que não investem em tecnologia para estruturar um plano de backup, estruturar um plano de recuperação de desastre. Então, isso é fundamental que se tenha o mínimo que seja para que, num caso emergencial, a gente sabe como voltar e como recuperar os dados e como voltar a operar. A gente teve um caso recente de uma empresa que eles fizeram o quê? Eles têm sempre que se falavam em ter uma redundância ou ter um backup ou levar os dados para a nuvem, eles trabalham com todo o ambiente dele on-premise, só que a conversa era, não, a gente tem gerador, a gente tem no-break, a gente tem tudo isso ali para operar quando necessário. O que que aconteceu? Um belo dia, por algum motivo lá, faltou energia da operadora e o gerador não funcionou. O gerador não entrou, não ligou, tentaram de todo jeito fazer o gerador ligar e não ligava. Consequência disso, um dia e meio com a operação parada, num dia de faturamento da empresa. Ou seja, ela teve que refazer no dia seguinte toda a operação de faturamento de forma emergencial, aumentando o quê? O custo operacional. Porque aquilo que era feito automatizado pelo sistema que roda internamente, teve que ser feito manual, porque quando voltou o sistema, já se tinha passado muito tempo e precisava fazer o faturamento dos clientes, né? Então, qual foi a saída disso? Cara, vamos levar o que é crítico, vamos colocar na nuvem e ter uma forma de recuperar esses dados em caso de uma emergência como o que aconteceu, né? Então, a criação desse plano de continuidade de negócio, ela tem que ser estratégica e detalhada. Por quê? A gente está falando de uma continuidade do negócio. Então, veja que se a gente perde lá o nosso ERP ou o nosso CRM, dependendo da empresa, ela pode fechar as portas. Porque se ela não tem um plano de continuidade de negócio, putz,
hackearam lá o servidor onde ficava todos os nossos dados de cliente, dados de faturamento, nota fiscal e tudo. E agora, como é que a gente faz? Eu não sei mais quando que vence, eu não sei mais quando cobrar, eu não sei mais nada. Então, eu não sei quais clientes cobrar. Então, isso é extremamente importante. E que ele seja detalhado ao ponto de que se diminua o tempo de indisponibilidade em caso de falha na operação, né? Então, um plano de negócio, o plano de continuidade de negócio bem estruturado é a diferença entre uma empresa que sobrevive a uma crise e uma que não se recupera. A gente tem como exemplo algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul que tiveram esse problema em 2024. Teve a enchente, é uma catástrofe natural, que acabou fazendo com que muitas empresas fechassem as portas. Por quê? Porque não tinha bem claro um plano de continuidade de negócio. Ah, às vezes até tinha, mas não esperavam uma catástrofe do jeito que foi. Então, ele não atendia todos os itens e não previa todos os tipos de desastre que poderia acontecer, né? E para a gente criar um passo a passo, para a gente criar um plano de recuperação, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar os riscos e o impacto daquela ação. Então, identificar as possíveis ameaças, as vulnerabilidades, as criticidades dos ativos. E no caso da enchente, ninguém previa, tinha regiões que ninguém previa que teria uma possível enchente e que naquele lugar chegaria água e teria que ou evacuar o lugar, ou qualquer coisa assim. Então, tem que ter um tipo de previsão que analise, cara, eu tenho que analisar todos os meus riscos. E se acontecer de cair um míssil aqui nessa região? Ah, não, mas nunca vai cair um míssil aqui no Brasil. Não sabe? Quando é que era previsto que entraria dois aviões nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Ninguém previa isso. Tá? Desenvolvimento de estratégia, ou seja, definir a abordagem de recuperação em caso de cenários de risco. Ah, caiu, perdeu, e agora? O que a gente faz? Qual que é a estratégia? Ah, vamos já, corre e volta o backup. Não, calma. Tem que ter desenhado qual vai ser a estratégia que vai ser usada. Então, eu posso ter uma máquina de replicação, eu posso ter um backup, vamos subir o backup temporário, vamos fazer. Então, tem que ter tudo desenhado e escrito como que vai ser essa estratégia de recuperação. A elaboração do plano, ou seja, documentar todos os procedimentos, além dos responsáveis, definir os responsáveis e os prazos. Então, a gente já teve cenário do seguinte: o cliente tinha uma aplicação em nuvem altamente crítica, principalmente em finais de semana e uma certa janela de horário durante o dia. Então, naqueles horários e no final de semana, não podia ficar indisponível de jeito nenhum a aplicação. E qual que era a estratégia? A gente tinha o ambiente rodando em um data center, automaticamente sendo feita uma réplica para um segundo data center. Ah, mas quando é que eu vou chavear para o segundo data center? Caso a gente fique mais de X tempo fora no ambiente principal para chavear para o segundo. Então, isso era um consenso entre todos os responsáveis da infraestrutura, incluindo diretoria e área técnica do cliente, porque simplesmente, caiu aqui, vamos chavear. Putz, mas em 5 minutos voltou a operar o principal. Como é que a gente vai fazer? É uma janela de 5 minutos que a gente já começou a jogar dados lá para aquele lado. Então, se a gente voltar, a gente perde 5 minutos de janela de dados que está desencontrado. Então, isso tem que ser muito bem detalhado e bem claro quando atuar. Treinamento e conscientização tem que capacitar, testar os testes ali, as documentações, deixar todo mundo bem ciente e por dentro de tudo que pode acontecer e como está desenhado a estratégia de recuperação. Tá? Testes e revisões periódicas. De tempo em tempo tem que ser feito testes. A gente vai pegar lá, a gente teve caso de cliente que tinha
backup há muito tempo, se fazia o backup, só que não era feito o teste da recuperação. Quando precisou recuperar, tinha até certo ponto, mas o ponto que precisava voltar, de fato, não existia, porque já havia subscrito, já não estava mais disponível, então tem que fazer o teste com frequência, cadenciado, para que, se precisar, sabe até onde dá para ir, né? E além de tudo isso da proteção, a gente não pode esquecer da segurança da informação em situações de incidente, né? Então, em momentos de crise, segurança da informação enfrenta um dos seus maiores desafios, porque tu tem que, além de você proteger os teus dados ali, tu tem que proteger as informações que compõem esses dados. Então, a gente tem que cuidar as vulnerabilidades e as ameaças, ou seja, identificar quais vetores de ataque podem ser aplicados durante um desastre. Então, se a gente for pegar como histórico recente a enchente, a gente tem cenários que a gente viu muito saque em lojas. E nesses saques, o que que acontecia? Era levado tudo que encontrava pela frente. Então, podia ser um computador, podia ser um servidor, podia ser um celular, tudo que continha dados. Então, isso tem que estar muito bem protegido, não só para a recuperação dos dados, mas também para a proteção desses dados, né? Ou seja, a gente tem que ter medidas preventivas e reativas para isso. A gente tem que proteger os dados críticos antes, durante e após o incidente. Então, teve a inundação, putz, vou sair correndo e vou deixar lá. Mas se a gente, dependendo do cenário, do caos que estiver, é lógico que isso vai acontecer. Mas só que a gente tem que prever isso antes. Se caso acontecer isso, como é que eu vou proteger? Então, cara, eu vou botar uma criptografia no meu disco aqui. Eu vou proteger o meu equipamento de tal forma que, se houver algum tipo de dano ao equipamento, ou até mesmo um furto, ou alguma coisa assim, ele esteja protegido. Porque se ele está lá no backup, roubaram o equipamento, aconteceu qualquer coisa com o equipamento, eu consigo ir lá e recuperar o backup. Mas como é que eu vou garantir que esse furto que teve no meu equipamento, ele não vai possibilitar um vazamento de informação? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E a estratégia de backup e recuperação para garantir a disponibilidade e a integridade dos dados em qualquer cenário. Então, e uma coisa que às vezes a gente acaba vendo que não se colocam na mesma cesta ali, por exemplo, a proteção do backup. Então, eu tenho lá um backup, eu estou fazendo backup, eu coloquei lá, tenho minha estratégia de backup prontinha, bonitinha, desenhado, mas e a minha proteção aqui? Como é que eu protejo o meu backup? Eu também tenho que pensar como é que eu vou proteger ele. A gente tem casos de cliente que a gente falou de implantar o backup, e ele falou, não, vamos subir aqui nessa máquina. Não, mas peraí, cara, não pode. Tu vai botar o backup na mesma máquina a qual você vai fazer os backups, ou seja, tu tá botando tudo na mesma cesta. Se acontecer qualquer coisa, tu não tem como voltar, tu não tem como recuperar as tuas informações, porque se der um pau no disco, vamos dizer, uma falha de técnica ali de hardware, deu pau no teu disco, tu perdeu, além de tu perder o teu sistema, tu perdeu também o teu backup, porque ele está dentro da mesma máquina. Então isso tem que ser separado, tem que ser de preferência no ambiente externo. Então, às vezes, a gente tem várias possibilidades para fazer e desenhar essa estrutura de desastre, né? As vulnerabilidades e ameaça durante o incidente, que nem eu comentei, acesso físico. Então a gente pode ter, o cara tem acesso físico ao equipamento, então aconteceu alguma coisa, furtou ou descuido mesmo, alguém acessou aquele equipamento sem a devida autorização. Ataques de ransomware, phishing e engenharia social, que vai fazer com que o phishing e a engenharia social pode ser a porta de entrada para um ransomware. Falhas de autenticação, perda da integridade dos dados, ou seja, alguém acessou aquela informação, alguém sem autorização que não deveria. Então,
ele já tem uma violação ali. E exfiltração por insider, ou seja, alguém conseguiu pegar esses equipamentos e sair com ele da empresa. Tem um caso que é bem antigo já, mas que aconteceu em São Paulo, num banco, uma pessoa entrou dentro do prédio, uma pessoa bem vestida, bem aparentada, tudo entrou no prédio, foi direto no andar que operava o banco, chegou numa determinada sala, ele foi direto, ele sabia que a pessoa não estaria na sala, sabia que o equipamento da pessoa estaria na mesa, ele entrou, foi direto naquela mesa, pegou o equipamento, botou dentro da mochila e foi embora. Nenhum segurança, ninguém viu, ninguém falou nada e ele simplesmente saiu com o equipamento embaixo do braço. O que poderia ter de informações ali? A gente está falando de uma instituição bancária, podia ter muita informação sigilosa e principalmente informações de cliente. Ou seja, certamente houve vazamento de dados ali. Isso a gente está falando de cerca de 15 anos atrás. Então, hoje, isso certamente seria passível de punição e até mesmo de notificação à Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Só qualquer coisa podem me interromper se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Medidas preventivas e reativas para proteção de dados, tá? A proteção de dados críticos exige uma abordagem de duas frentes: ação preventiva, ou seja, antes do desastre, e resposta reativa imediata durante e após o evento. Então, o que a gente pode trazer como medidas preventivas? Que eu estava comentando. Criptografia dos dados em repouso e em trânsito, ou seja, eu tenho um disco no meu notebook, no meu servidor, ativa a criptografia nesse cara, deixa ele ativo ali. Backups regulares e testados em múltiplos locais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente qual a melhor estratégia para backup. Então, a gente fala ali de backup em mais de um lugar. Tá? Controles de acessos rigorosos. Hoje é praticamente impossível viver sem MFA. A gente tem que botar MFA em tudo, tá? Isso é uma camada de segurança e a gente precisa e deve ativar em todo e qualquer cenário. Plano de resposta a incidente documentados e treinamento contínuo das equipes, tá? E como medida preventiva, reativa, a ativação imediata do plano de resposta a incidente, ou seja, deu ruim, deu problema lá, gerou um incidente. Cara, tem que ter o plano de resposta a incidente pronto e já colocar ele em prática. Isolamento dos sistemas comprometidos. Então, aqui a gente está falando, pode acontecer isso em caso de um ransomware, por exemplo. Então, para que ele não se alastre ainda mais, então já faz o isolamento dele ali para conter aquele tipo de ataque e não prejudicar outros ambientes. Restauração a partir de um backup válido. Então, se a gente tem a proatividade de testar os backups, a gente sabe qual que é o último backup realmente Oi? válido. Oi? Certo. Acho que foi sem Não, querer. acho que eu Comunicação. perguntei. Esse povo é foda, né? O que a gente faria para ser parceiro? Se tem alguma exigência? Acho que foi sem querer. Acho que sim. Comunicação transparente com os stakeholders, ou seja, durante a operação ali de voltar os dados, tem que ser transparente e informar tudo o que está acontecendo aos envolvidos, todo mundo tem que estar a par qual que é a real situação. E posterior, uma análise forense e documentação do incidente. E é lógico que esse incidente tem que virar um case para que não ocorra novamente dentro do ambiente, né? Tipos de backup. Há muito tempo atrás, quando a gente ia falar de backup, a gente sempre tinha o que a gente chamava de backup full
e posteriormente uma estratégia do tipo, a cada X tempo eu faço um backup full, a cada mês eu faço um backup full, durante tal tempo eu faço um backup incremental. Hoje, se a gente vai falar como o ArcServe e algumas outras soluções, esse contexto já muda um pouco, tá? Porque a gente fala, por exemplo, de backup com incremental infinito. Então, hoje, se a gente pega ali, por exemplo, o backup completo, o que que ele fazia? Ele faz um backup de todo o teu ambiente. Se você tem uma estratégia de só fazer o backup full, qual que é a consequência disso? Tu está dobrando o teu espaço utilizado de backup a cada vez que ele faz o backup. Então, eu tenho 10 GB de volume hoje, faço o backup, eu vou ter 10 GB de backup. Amanhã eu faço um outro backup full, eu tenho 20 gigas ocupado de backup. E assim sucessivamente. No final da semana, final de 7 dias fazendo backup full, eu vou ter 70 gigas de backup armazenado. Aí tu fala assim, tá, mas se eu tenho 10 gigas de dados, por que que eu tenho 70 gigas de backup? Porque tu tá fazendo com uma estratégia de backup full. Todo dia tu faz um backup full, tá? O backup incremental, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os 10 GB e faz um backup full desses 10 GB. Então, no primeiro dia, você vai ter 10 GB full. E aí você começa a fazer incremental nos demais dias. Então no dia 2 eu vou ter 1 GB de incremental, eu faço 1 GB. Então no final de 7 dias, ao invés de eu ter 70 GB, eu vou ter 66 GB, porque a cada dia eu gerei 1 GB de backup incremental. Então a minha massa de backup no final da semana ali, de 7 dias, vai ser de 67 GB, tá? E o diferencial, ele é mais ou menos parecido com o incremental, só que ele vai fazer apenas do que teve de diferença, o que foi alterado de um dia para o outro. Então, ele é basicamente a mesma estratégia do incremental. O incremental ele também faz o que houve de diferença, mas o diferencial normalmente a gente usa quando a gente vai falar de banco de dados. Então, o banco de dados, se eu gerar um backup hoje, e ele tem lá 1000 linhas dentro de uma tabela, quando eu for gerar o backup amanhã, ele vai fazer só o que teve de diferença. Então, de vez ele fazer o backup das 1000 linhas, ele vai pegar só as linhas que tiveram alteração e vai fazer o backup dessas linhas ali que houve, desses dados que foram alterados de um dia para o outro. No final do dia, o que que isso quer dizer? Eu tenho, hoje, normalmente se contrata backup ou por licenciamento de processamento ou por espaço. Então, quem tem o consumo por espaço, se faz um backup full todo dia, no final do mês ele vai pagar muito mais do que aquele que faz o backup incremental ou o diferencial. Pode falar, Eduardo. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Então, umas dúvidas. Eu tô fora de operações desde 2017, tá? Eu tô Uhum. mais focado em GRC, trabalho mais com privacidade, estou me especializando agora em governança de IA. Então, assim, só para deixar claro que eu estou muito afastado de operação do dia a dia. Sentar, tá? Eu Tranquilo. operava o ArcServe no modelo das antigas aí, falava, né? ArcServe Full, Backup. isso, usava essa criança. Eu não sei qual é o nome da marca hoje, mas eu usava ainda quando era da Computer Associates. Então, tem bastante tempo aí nessa conversa e tenho certeza que mudou muita coisa. Eu tenho algumas Sim. dúvidas em relação sobre essas rotinas de backup. Não sei se você vai falar isso no futuro, posso estar me adiantando, mas é porque realmente eu fico muito intrigado na hora de querer desenhar algum modelo mais operacional. Que é o seguinte: primeiro, eu vejo que tem um incremental infinito, ou seja, não faço mais full, faço um fullzão e depois só vou fazendo diariamente os incrementais, correto? Uhum. Isso. Tá. Por exemplo, quando eu trabalho, e aí puxando a brasa para minha sardinha, por exemplo, que eu trato com dados pessoais e que alguns dados ou documentos precisam ser excluídos, seja por chegar ao final de um prazo legal ou de uma solicitação de titular, eu tenho que apagar um determinado arquivo.
Mas como é que fica a deleção num caso desses? Existe alguma espécie de deleção retroativa ou no meu modelo, periodicamente eu vou ter que continuar fazendo backup full? Essa é a primeira pergunta, tá? A segunda Uhum. pergunta é que eu, embora todo mundo fale, manda para nuvem e tal, exatamente por ser da velha guarda, eu faço questão de ter uma fitinha guardada fora, o famoso backup offline. Eu não abro mão de um backup offline, eu tenho brigas homéricas, no melhor sentido da palavra, no aspecto conceitual, né, sobre isso. Como é que funciona hoje nas estratégias de backup esse conceito, principalmente tendo muito backup em nuvem? Excelente, Paro por Eduardo. aí por enquanto. Tá. Quanto à tua primeira pergunta, a gente vai ter o quê, tá? Quanto à deleção dos dados, quando a gente vai definir a estratégia do backup, o que que a gente vai definir, mesmo que ele tenha, que seja um backup incremental infinito, tá? Tu vai ter uma janela que a gente vai falar que vai ser o tempo de retenção daquele dado, tá? Então, se a gente tá com uma estratégia de que a retenção desse dado é de 15 dias, você deletou os dados hoje, tu não vai conseguir deletar ele retroativo no backup incremental, mas ele vai, dia após dia, ele vai sumindo do teu backup. Ou seja, se a gente tem uma retenção de 15 dias, no 16º dia, tu já não tem mais esse dado dentro da tua base de backup, tá? Então, ele não vai existir mais ali. Ah, mas é um backup infinito. Ok. E eu preciso ter. Tem dados que tu precisa ter lá, guardar ele por 30 anos, vamos dizer assim. Tá? Tu vai ter uma estratégia de backup ali com uma retenção daquele dado maior e possivelmente tu vai levar ela para uma fita, para um armazenamento externo. Então, existe esse formato. Então, no incremental, tu deletou, obrigatoriamente tu tem que definir um período de retenção. E após esse período de retenção, o teu dado ele é excluído do backup. Tá? Quanto à segunda questão, hoje existe muito essa questão do backup em nuvem, porém, que nem tu mesmo falou, existem muitas empresas que precisam ter o backup local, tá? Seja ele em fita, seja ele em disco, até para reduzir o tempo de recuperação de um dado, tá? Então, às vezes, tu pega a empresa lá que tem um volume muito grande de informação e, num caso de desastre, ele precisa de agilidade para voltar e não pode ficar dependendo, por exemplo, da internet. Porque se você vai voltar esse dado que está na nuvem, obrigatoriamente tu vai depender da internet para recuperar e colocar a tua operação para funcionar novamente. Então, é normal acontecer isso. A pessoa tem o backup ou on-premise ou na nuvem. Existem estratégias, depois eu até vou mostrar ali, que você configura teu ambiente on-premise, faz o backup na fita e ao mesmo tempo tu leva esse backup para uma nuvem. Então, aconteceu um incidente que, sei lá, Deus livre, pegou fogo no CPD e queimou todo o servidor, queimou fita, queimou tudo. Tu tem o backup que está fora do teu ambiente, tá? Não sei se eu consegui responder as duas perguntas ali. Ajudou bastante, mas eu só tenho ainda algumas dúvidas do que você falou, que é o seguinte, eu penso de uma forma semelhante com o que você respondeu. Uhum. Mas eu falo também, tem uma variante aí que entra na conversa chamada custos, que muitas vezes, pelo menos quando eu pilotava um Azure, o custo para envio para a nuvem era zero, mas o custo da nuvem para o escritório era alguma coisa. Então, se eu for fazer um backup, por exemplo, grande ou alguma coisa, até de dados, esse tipo de coisa, assim, é só perguntar como é que tem sido isso uma prática nas empresas. Elas têm feito backup na nuvem mesmo, têm feito de qualquer forma on-premises, exatamente para evitar esse risco de perda de comunicação. Como é que funciona mais ou menos isso? Hoje, na prática, por exemplo, a ArcServe, ela tem o que a gente chama de disaster recovery, tá?
Você pode ter toda a estrutura de ArcServe dentro do teu ambiente e você compra um espaço na própria nuvem da ArcServe, tá? O que que esse cara vai fazer? Você vai ter a mesma console que tu tem on-premise, tu vai ter uma console na nuvem. E você cria um job no teu ArcServe on-premise, falando assim, ó, quando tu finalizar o backup, manda a cópia para a nuvem. Então, o custo dele é lógico que vai ser menor do que um Azure ou uma AWS da vida, porque ele não vai cobrar de você a transferência, ele vai cobrar só o licenciamento da nuvem dele e o espaço que tu contratou na nuvem dela. Tá? Então, a transferência ali tu não paga. Diferente de um Azure, de um Google ou até mesmo de uma AWS, porque aí o que, que vai acontecer? A transferência de up e down desse dado tu vai pagar. Então, mas hoje a gente vê bastante. Ou tem empresa, por exemplo, a ArcServe tem a solução que é o Cloud Direct. Tá? O Cloud Direct, o que, que ele é? Você só recebe um agente. Tá? Então, a console dele é toda na nuvem, e você recebe um agente. Eu quero instalar na máquina A, B e C. Tu instala esse cara nas 3 máquinas e na configuração dele tu pode falar assim, eu quero que este agente faça um backup local também. E aí ele faz o backup local e ao terminar o backup da nuvem. Então, isso também acontece com o Vim e acontece com algumas ferramentas. Hoje tá bem híbrido isso e vai bem com a estratégia que a empresa tem. Porque tem empresa hoje que a gente pega, por exemplo, quero fazer backup do Office 365. Eu quero fazer backup do Google Workspace. Como é que eu faço? A gente tem solução para fazer esse tipo de backup. Só que nesse caso, teria que ser uma estratégia de você fazer, porque a ferramenta ela está em nuvem e tu teria que levar ela para um on-premise. Se tu tem o ArcServe UDP, por exemplo, tu consegue conectar uma conta no Office 365, fazer o backup dele para dentro do teu on-premise, onde tu vai colocar o teu backup do OneDrive, do e-mail, do SharePoint, tudo na tua máquina local, e ao finalizar tu pode mandar ele para a nuvem. Então, veja que tu tem o backup no teu disco à disposição a qualquer momento para você recuperar. Tu pode ter ele na tua fita, que aí tu já pode aumentar o tempo de retenção dele, e tu tem ele na nuvem, caso tenha acontecido alguma coisa no teu ambiente, ou até mesmo para usar, cara, deu problema aqui, eu preciso migrar para outro lugar. Beleza, tu pega do teu backup que está na nuvem e leva para outro lugar, tu não degrada o teu ambiente ali. Então tem clientes que usam de variadas formas e sempre mesclando nuvem com on-premise. Tu não é o único que tem ali on-premise. Tem bastante empresa que ainda usa esse formato e prefere, principalmente em função do custo de transferência e o tempo de retenção. E tem também questões de compliance, né? Às vezes você precisa ter tipos de dados que Também. você não pode mandar para uma nuvem. Exatamente. Aí vai quando a gente vai falar em compliance, tem empresa, por exemplo, que ela fala assim, porque se tu pega uma nuvem da ArcServe, por exemplo, a ArcServe ainda não tem nuvem no Brasil. Então, quando tu leva o backup para a nuvem da ArcServe, a gente está falando de transferência internacional. Então, quando a gente vai falar em Correto. LGPD, a gente tá. Eu tenho os dados dos colaboradores, tenho dados dos clientes, tenho dado pessoal aqui nesses bancos que é feito backup para a nuvem, cara, então tu tá fazendo uma transferência internacional. Mesmo que ela tá criptografada, protegida, mas ela tá fora do teu alcance, ela tá fora do Brasil. Aí algumas empresas optam em investir um pouco mais e acaba colocando numa Azure, numa AWS, porque tu pode selecionar a região Brasil e falar, não, a gente não pode ter transferência internacional, a gente não pode levar esse dado para fora. Então, aí ele fica ali. E aí é aquilo que eu falei lá no começo, né? Hoje, muitas empresas ainda vê que a tecnologia como um todo, né? A gente falando de segurança da informação, proteção de dados, tudo, as empresas ainda vê como um custo e não como um investimento. Então, o ArcServe vai ser sempre o backup. Não, pega a ferramenta mais em conta que tu tem, pega a mais baratinho. Ou não tem como fazer sem essa ferramenta. Ou não tem como a gente só fazer uma cópia dos discos. Aí a gente tem que doutrinar e aculturar
que não é bem assim, a gente tem isso por causa disso, tem que ser assim, assim, assim. Ah, correto. É mais assim mesmo para tentar pegar esse cheiro, porque tem muitas dúvidas em relação a isso, tanto a curso como continuidade de negócios. E eu vejo que eu deixei dar uma escapada na minha lista de habilidades, essa parte mais operacional. Eu fiquei Aham. muito preso no conceitual, é tanta coisa para fazer que a gente tem que escolher alguns pratos mesmo. Mas Sim, obrigado. exatamente. Nada à disposição. E ainda em mais modalidades de backup é o que a gente estava conversando aqui, tá? O backup espelhado. Eu posso ter o backup dentro da empresa e fora, ou seja, eu posso ter, é muito comum a gente ter empresas que façam o quê? O dono da empresa quer ter acesso, quer que seja palpável a cópia que ele está fazendo. Então ele pega ali o backup que é feito todo dia, põe numa pastinha e leva para casa. Então a gente tem alguns clientes que a gente vai falar de backup que eles falam, não, o dono leva o HD para casa. Cara, mas como assim? Não, a gente faz o backup, aí no final do dia a gente gera uma cópia num HD externo e ele leva para casa. Aí ele tem 3 HD lá na casa dele, que uma vez por semana, cada dia da semana ali, em dias alternados, ele traz esse disco, a gente refaz a cópia para dentro desse disco. Então a gente fala, não, mas tudo bem, é um backup, mas e o que que acontece no meio do caminho entre o escritório e a casa dele? Pode acontecer muita coisa. Se esse dado é roubado, se ele parou o carro num lugar lá, foi tomar um café, veio alguém lá, estourou e levou embora o carro, levou tudo. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. O backup em nuvem, que aí é o que a gente estava explicando, que ele pode ser 100% em nuvem, pode ser híbrido, ou seja, eu tenho o backup aqui e faço uma cópia para a nuvem, e o backup local, que é a cópia em dispositivos físicos ali, um disco, HD, um pendrive, depende do volume e do dano do material, a quantidade e o que você tem ali para proteger, né? O backup híbrido, quando a gente vai falar de backup híbrido, esse seria o melhor cenário. Por quê? Ele vai combinar a parte de segurança e acessibilidade da nuvem, tá? Com a confiabilidade e a rapidez do armazenamento local. Foi o que eu comentei com o Eduardo ali. Muitas empresas, principalmente as que têm um volume muito grande de dado, então a gente tem empresa que tem 5, 6, 7, 8, 10 tera de dados. Imagina tu pegar um volume de 10 tera, sei lá, vamos chutar ali uma empresa com 8 teras de file server, que fica on-premise. Se ele perde esse dado, quanto tempo ele vai levar para fazer o download de todos esses arquivos de um ambiente na nuvem? Então, ao passo que se ele tem um ambiente com backup no formato híbrido, ele tem esses 8 teras compactados já dentro da máquina dele, a última versão. Tá? Então, eu preciso voltar ao backup de ontem. Ele consegue voltar em questões de horas. Para ele voltar um backup de 8 teras a partir da nuvem, certamente ele levaria mais de um dia. Tá? Mesmo que ele tenha uma banda boa, tudo, ele vai levar mais de um dia, porque é um volume muito grande de arquivo e mesmo que ele seja arquivos pequenos, mas é uma quantidade muito grande e um volume muito grande de dado. Então ele vai levar mais tempo para fazer essa recuperação. Tá? E o ArcServe Cloud Hybrid, ele implementa exatamente esse modelo, com um gerenciamento centralizado. Então, o que que acontece? A partir da mesma console, que é o que eu comentei ali, tu tem a console e você conecta no ambiente da nuvem. E aí tu só cria um job. É um job que tu criar. Quando tu terminou de fazer o backup aqui, incremental, leva essa réplica para a nuvem. Então, fica muito mais fácil de gerenciar e você também tem o controle ali de como e quanto está sendo feito esse backup, né? E aí uma das coisas que é fundamental até, Eduardo, para tu pensar ali na hora de montar os planos, é pensar sempre numa estratégia 3-2-1, tá? O que que é essa estratégia 3-2-1?
A gente vai ter ali uh, 3 cópias dos dados, tá? Ela pode ser o dado, ela vai ser o dado original e 2 tipos de backup, tá? Esse backup pode ser em 2 tipos de armazenamentos de mídia, pode ser uma fita, pode ser uma nuvem, pode ser uma fita, pode ser o disco local, pode ser uma nuvem e pode ser uma fita. Então tem que ser 2 tipos de mídias diferentes e que seja guardado pelo menos uma cópia off-site. Ou seja, ela pode estar na nuvem, eu posso pegar e levar, mas é lógico que com a devida proteção. Hoje não, já existem empresas que cuidam e protegem backup. Então, é a mesma segurança que era usada para transportar grandes valores de banco, por exemplo, essas empresas elas têm proteção contra dados, tá? Então, o que que acontece? Tu vai chegar num data center ou no escritório e fala assim, eu quero contratar o serviço de coleta de dado ou coleta de backup. Então, tu tem lá o teu job, tua estrutura de backup, sei lá, com uma fita, com alguma coisa assim, uma mídia removível. Tu protege bem esse dado, coloca numa caixa selada, lacrada, e eles levam esse dado até um local de armazenamento seguro. Eu precisei. E aí, eu trabalho em data center, eles fazem isso todo dia. Se o cliente contratar para que ele seja feita uma cópia todo dia eles batem lá no horário específico, pegam a maletinha, vem no outro dia, deixa a outra maleta e tu fica trocando isso daí. Ele fica armazenado num local seguro. Precisei recuperar. Liga para eles, preciso da fita ou do arquivo do disco do dia tal, tal e tal. Ele vai lá, pega aquele, te traz, tu faz o que tu tem que fazer, recupera o que tu precisa recuperar e ele vem no outro dia e leva de volta para o armazenamento. Nesse cenário aqui, normalmente a gente traz como exemplo o que aconteceu com as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, em 2001. Tá? Quem imaginava que teria aquele tipo de incidente, né? Ah, Existiam empresas, a maioria das empresas fazia o backup, tinha a empresa na Torre 1 e eles faziam o backup dos dados na Torre 2. Porque qual que era quando se escreveram os planos de continuidade de negócio? Vamos fazer na outra torre, porque ninguém imaginava que essas torres nunca vão cair. Então, se acontecer qualquer coisa com uma, a outra tá ali, a gente consegue recuperar. Mas aí não foi que derrubaram as 2 torres. Então teve empresa ali que literalmente sumiu, não existem mais. E teve outras, até a gente tem um caso que é da própria Bloomberg, que ela só não fechou porque teve outras pessoas que conseguiram ajudar e cederam espaço para que os operadores conseguissem trabalhar e retomar o trabalho ali. Então isso a gente tem que pensar sempre no pior cenário, né? A sinergia entre a recuperação empresarial e a segurança da informação também é outro item que é fundamental ter, porque a integração do plano de recuperação empresarial com a segurança da informação, ela tem que assegurar que a operação seja eficiente e segura após um desastre. Então, eu vou lá, faço a recuperação. A gente viu ali muitos, na época, a gente viu cenas, por exemplo, na enchente que teve no Rio Grande do Sul, no clube do Grêmio, por exemplo. Então, teve todo o envolvimento do time de segurança ali, de segurança da informação, para que os dados que estavam nos equipamentos que foram saqueados ali, não tivesse dados que pudessem ser vazados. Então, eles já não existiam, mas teve todo um trabalho em cima disso para evitar vazamento de dados. Então, e ao mesmo tempo, ter um plano de continuidade de negócio. Então, essa sinergia, ela coordena as estratégias de continuidade com medidas de proteção, criação de ambiente seguro, resiliente, para que não ocorra o mesmo tipo de incidente futuramente, né? Então, ele tem que ser levado como uma lição para que não ocorra novamente. Então, tem organizações que integram recuperação de disaster recovery
com segurança da informação em um único framework, tá? Que vai significativamente reduzir o tempo de inatividade e consequentemente, o custo da resposta a um incidente, né? E dentro disso, a gente tem os pilares dessa integração, que aí a gente vai falar sobre recuperação e segurança ao mesmo tempo. Eu não posso voltar o dado de qualquer forma, só para restabelecer o ambiente, mas não vou deixar a segurança de lado. Não, né? Então a gente tem que voltar isso em paralelo. Então a gente tem que ter a proteção contínua. A segurança da informação garante que os dados críticos estejam protegidos contra acesso e acessos não autorizados e a perda da integridade desse dado. A gente tem que minimizar o impacto disso. Então, a recuperação empresarial foca na restauração da operação, ou seja, eu vou voltar a operar, vou voltar a trabalhar, mas eu tenho que reduzir o tempo de inatividade. Se a gente pega, por exemplo, o caso que eu trouxe lá da empresa que ficou sem energia, a gente estava falando ali que poderia haver perdas financeiras, porque na sequência ele teve que adicionar pessoas para trabalhar para fazer com que a operação voltasse ao nível normal de antes da queda, né? Resposta rápida e coordenada, ou seja, em situações de desastre, a resposta deve ser ágil e orquestrada entre as equipes de TI, segurança da informação e gestão dos negócios. Ou seja, todo mundo tem que estar a par. A gente não pode omitir ou esconder informação de ninguém. Todo mundo tem que estar a par. E a conformidade e regulamentações, né? Então, a integração garante conformidade com as normas da ISO 27001, que exige plano de continuidade de negócio. Esse é o segundo item da ISO 27001. A gente tem que ter formalizado um plano de continuidade de negócio. Tá? Mesmo que a gente não seja de interesse ter uma ISO 27001, é extremamente importante a gente seguir os controles que ela pede, porque ali é o norte que a gente tem, é um framework preparado e voltado à segurança e proteção dos dados, né? Que nem eu comentei com o Eduardo, quando a gente vai falar de recuperação, a gente vai ter dois grandes pontos a serem analisados, tá? É o RPO e o RTO. O que quer dizer essas siglas ali, tá? O RPO é a quantidade de dados que a gente pode perder, tá? Então, eu tenho um sistema que emite 2 notas fiscais por minuto, tá? Ou seja, eu estou emitindo nota, o sistema emite nota fiscal o tempo todo. Eu posso ficar quanto tempo fora? Eu posso ficar, que é o RTO, eu posso ficar um dia inteiro fora. Porque a partir do momento que eu voltar, eu vou seguir emitindo minhas notas fiscais. Mas eu não posso, o meu RPO tem que ser no mínimo, no máximo 5 minutos. Porque em 5 minutos eu perco basicamente 4 a 5 notas fiscais. Ao passo de que se o meu RPO for de meio-dia, cara, eu vou perder muito, eu vou ter um retrabalho gigantesco para refazer toda essa emissão de nota fiscal. Então, isso é o que a gente até estudou e analisou no caso daquele cliente que eu falei que tem os dados num ambiente e a gente replicava ele para um outro ambiente. Caiu. Cara, eu aceito ficar o dia inteiro fora, porque o meu sistema está indisponível. Beleza. Mas se eu levar ele para o outro lado, eu passo a gravar a informação daquele outro lado, que para mim trazer e parear com esse daqui, eu vou levar muito mais tempo. Então eu aceito ficar um dia inteiro fora e perder zero informação do que eu levar ele para o outro lado e perder X tempo de informação. Então, isso tem que ser muito bem calibrado ali na hora de fazer a estratégia de disaster recovery. Tá? E como conclusão ali, o que a gente traz, né? A gente tem lá a proteção dos dados e a continuidade de negócio que não são opcionais. Então, a gente tem que ter isso. Mas a minha empresa é muito pequena, a minha empresa é muito grande, eu não sei. Não tem essa.
Hoje, quando a gente vai falar de regulamentação, legislação, tá aí a LGPD que olha para todo mundo, então não tem mais essas. Também tem a questão de hackers, que hoje hackers também não faz mais distinção. Ah, eu sou pequeno, eu sou médio, não vai chegar não vai acontecer comigo. O problema não é se vai acontecer contigo, e sim quando vai acontecer. Porque se a gente está com os dados de alguma forma a gente tem uma portinha aberta para a internet, é uma porta, um ponto de entrada de alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento. Então são imperativas e em um mundo cada vez mais exposto a desastres climáticos, a ameaça cibernética, tudo quanto é tipo de ameaça, a gente tem que estar atento. Então, com a estratégia correta e as ferramentas adequadas e um plano bem testado, certamente a sua organização pode enfrentar qualquer crise com confiança, tá? Então, avalie bem a maturidade do seu cenário, defina seus RPO e seus RTO com sabedoria, implemente e teste seu plano. Isso é fundamental, além de implementar, testar, ter rotinas de teste ali para que quando você precisar, você ter a certeza de que você vai conseguir voltar ao teu status core. E conheça na prática o ArcServe. A gente está à disposição ali para a gente fazer teste, simular, fazer. A gente tem a console, a gente pode contar também com o apoio da ArcServe. Então, nós vamos fazer uma outra webinar também com esse assunto, acho que em maio, né, Isa? Isso. Acho E, que e dia a gente 20. está e a gente está contando com a presença da própria ArcServe para falar bem como é que a gente trata toda e manipula todos esses dados, tá? Então, não perca ali e a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Então, por hoje é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, trazer algum caso. Pessoal, podem ficar à vontade para abrir o microfone, mandar aí na partezinha ali de perguntas e respostas, tá bom? Bom, mas enquanto o pessoal manda aí, Flávio, muito obrigada pela apresentação. Foi muito esclarecedora. E eu acho que fica muito claro aqui para todo mundo, né, que quando a gente fala de backup hoje, não é mais só sobre, né, guardar ali cópias de dados, né? A gente fala de garantir continuidade, reduzir impacto de incidentes, né? E principalmente, né, o último não menos importante, mas é assegurar ali que o negócio ele continue operando, né, independente do que aconteça. E as soluções, como as da ArcServe, né, mostram de fato justamente essa evolução, né, onde a gente sai de um modelo tradicional para uma abordagem que ela é muito mais completa, né, envolvendo ali, igual o Flávio trouxe, replicação, orquestração e a recuperação rápida, né, em cenários de desastres. Exatamente. Ó, o O, Enoque perguntou aqui sobre isso. Ele oscilação de rede dele, né? teve. Ele É, estava com oscilação ali, ele perguntou se a gente pode compartilhar. Enoque, finalizando a nossa webinar, ela vai subir para o YouTube, tá? Então ela vai estar disponível lá no YouTube. Pode acessar que estará disponível lá. isso mesmo. Obrigada, Flávio. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser, como o Flávio falou, aprofundar mais no tema, conhecer a ferramenta ali mais a fundo, né? A gente fica totalmente à disposição, tá bom? Então, podem nos contatar aqui após o webinar, se surgirem dúvidas, podem nos contatar que a gente fica à disposição. Maravilha. Obrigado, Isa. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa tarde, até a próxima.